E agora a deputada Sâmia Bonfim enquadrando o deputado Marcel Van Hatten. Confira. Está encerrada a votação. 317 sim, 111 não. Aprovado. Ficam prejudicadas as proposições apensadas. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Olha só, presidente, essas abortistas, essa turma do lado de lá, não dá pra nem pra sugerir que peçam desculpas. Eles que defendem criminosos acham que traficante é vítima do usuário. Não foi isso que o Lula disse? A turma do aborto, não à toa a enfermeira Rejane é do Partido Comunista do Brasil. Aliás, uma enfermeira que é de um partido que matou 100 milhões de pessoas no mundo. Aí a outra lá, a Jaque Rocha do PT, veio dizer, não, eu quero saber de discussão de ciência. Eu quero saber do deputado Zacarias Calil, um dos médicos mais renomados do mundo, que separa gêmeos siameses a favor da vida, está contra essa resolução do CONAN. Deputado Zacarias Calil, o senhor convidaria a deputada Jaque Rocha para ajudar numa cirurgia dessa complexidade no hospital lá em Goiânia? Não, é claro que não. E querem vir debater ciência com Vossa Excelência, ou com o deputado Alan Garcês, médico ortopedista, também renomado, e tantos outros. Senhor presidente, aí fica aqui claro, viu, deputado Nicolas? Nicolas, não tem condição de debate, não tem como pedir, aliás, não falaram, a enfermeira não pediu desculpa, tem que nivelar o debate, pedir desculpa? Não, diz respeito aqui, presidente. Presidente, são a favor do assassinato de crianças? Sim. Vocês são criminosos? Sim. Vocês querem... Nossa quietinha da tarde, essa sempre tem, né? Essa sempre tem. Vamos voltar ali com aquele momento em que o Van Hatten dava o seu pitizinho, né? Ai, abortista e tal. E aí vamos ver a resposta da Sâmia Bonfim para ele. A gente vai seguir nesse pique aqui. Deixa só eu achar certinho o link, né? Nós tivemos aquela nossa quedinha. Deixa eu trazer aqui. E a gente avança. Vai deixando o like no vídeo, vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando o conteúdo. A Diana não conseguiu nos acessar ao vivo ontem. Ontem estava ruim mesmo. Ontem a gente estava maltratado pelo algoritmo. Até encerrei o programa mais cedo para ver se dava um desfibrilador aí para hoje. Tá indo aos poucos. Vamos lá. A favor do assassinato de crianças? Sim. Vocês são criminosos? Sim. Vocês querem que sejam realizados abortos nesse país sem que tenha sido feito um boletim de ocorrência em caso de estupro? Vocês que estão acobertando estuprador! Vocês não querem boletim de ocorrência de quem faz estupro e querem que seja realizado aborto em adolescentes sem apresentar boletim de ocorrência. Não me venham com o padrão moral de vocês, porque o padrão moral de vocês não se aplica à direita honesta, não se aplica a quem defende a vida. A gente vai vendo o esdrúxulo. E seria risível se não fosse trágico. Se vocês não estivessem fazendo uma politicagem barata sobre o corpo das meninas e crianças brasileiras. 520 mil vítimas de estupro no ano de 2024, isso até 14 anos. 520 mil meninas estupradas. 33 mil meninas casadas até 14 anos. Isso não choca o lado de lá. Inviabilizar a possibilidade de acessar o direito legal dessas mulheres, obviamente não choca. Mas eu fiquei pensando 3 coisas das intervenções que eu escutei. Primeiro, aquela máxima que se os homens engravidassem e isso acontecesse, nós não estaríamos fazendo esse debate absurdo de violência e tortura contra as meninas. A segunda é que a misoginia e o machismo é tão grande, que basicamente 90% de homens se revezou para usar a tribuna para atacar o direito das meninas e alguns, de forma histérica, atacar as deputadas que defendem as meninas e as mulheres. Terceiro, que esses machistas e esses misóginos não escondem que só podem olhar, ouvir e admirar homens.
Eu fiquei chocada com a fala de alguns deputados. Vou começar com o Gilson, se referindo aos deputados que leram o texto. Nós nos dividimos na tribuna, trazendo a Lei 13.431 de 2017, que é a lei que garante a escuta protegida, que é um dos artigos que tu critica. A Lei 12.843 de 2013, que é a lei que garante que não precisa ter boletim de ocorrência para a vítima acessar o direito. Mas ele elogia só deputados homens que citaram alguns artigos porque tem dificuldade de reconhecer o trabalho das mulheres. O Marcel Van Hatten foi ali falar do excelente médico, que é o deputado Calil, e é médico, reconhecido, mas por que nunca pode reconhecer a Jandira Fegali, a farmacêutica Alice Portugal, a enfermeira Rejane, a Jaque Rocha, a tradição da Conanda, a bancária Érica Cocai? Vocês não conseguem admirar mulheres, vocês não conseguem respeitar mulheres, vocês não conseguem ouvir mulheres, vocês não conseguem sustentar com argumentos as mentiras que vocês fazem. Aí quando aparece as fake news, vocês se chocam. Os campeões das fake news, os campeões das mentiras. A resolução do Conanda cria um fluxo para que as meninas não sejam barradas de acessar o direito que está previsto no Código Penal desde 1940. Mas isso incomoda a extrema-direita fascista e reacionária. Senhor presidente, primeiro dizer que quando eu falo que o Brasil que nasce do resultado do estupro não pode dar uma sociedade boa, isso demonstra toda a violência cometida aqui nessa noite de hoje. Na invasão do Brasil demorou 50 anos para trazer mulher. E foi 50 anos estrupando mulheres indígenas, mulheres negras. E quando a gente fala do resultado dessa sociedade, somente no resultado do IPEA, 8,5 chegam na polícia. Somente 4,2 chega no sistema de saúde. E mais de 84% são familiares quem deveria proteger. Um resultado que saiu na última pesquisa, enfermeira, a senhora que falou aqui, 500% aumentou o estupro entre meninas indígenas. Segue o ranking estupro de vulnerável de 10 a 14 anos. E meninas comprovadamente estão 5 vezes mais correndo risco de morrer durante um processo de gravidez de 10 anos. Quando eu trato da criança Yanomami, é porque o estupro aconteceu em troco de comida. Quando a pessoa que fala que é contra o aborto desde a sua concepção está falando do feto, mas comprovadamente o agrotóxico é um dos mais responsáveis por matar a criança ainda no feto da mãe no Mato Grosso do Sul, assim como em Mato Grosso. Falei lá na bancada da agricultura. Quer dizer que vocês que estão discutindo nesse dia de hoje não estão preocupados com meninas, mulheres que estão perdendo um filho ainda no processo de gestação. Nós que sabemos que todo o processo da violência, assim como nós discutimos em nossa comissão, meninas quando estavam tentando discutir a educação sexual, todas as vezes é interrompida. E elas falou: aprender sobre educação sexual é para respeitar o nosso não. Porque nós sabemos que enquanto estamos falando nessa tribuna de hoje, ao mesmo tempo, nós sabemos o quanto que ainda as meninas e mulheres são violentadas. Nessa casa, nesse dia de hoje, na verdade, votar por esse PDL é uma afronta ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança tem o direito de brincar. Criança não tem o direito de ser interrompida toda a sua infância para fazer uma família, porque família de boa fé não pode gerar uma família boa, aquela que é consequência de uma violência. E para aqueles parlamentares que dizem que nós somos a favor de assassinato de criança, quem é a favor de assassinato de criança é quem apoia o assassinato de criança na Palestina. É simplesmente mentira que a resolução extrapola o que diz a legislação brasileira. Aliás, eu tenho a impressão de que muita gente aqui nem sabe o que está discutindo. Eu vi um deputado, inclusive, dizendo que nós estamos defendendo ampliar os casos de aborto legal. O que nós estamos discutindo? A resolução do Conanda, que organiza o fluxo de atendimento
das menores de 14 anos que engravidaram em decorrência do estupro que elas sofreram. É disso que se trata a resolução. A deputada que me antecedeu disse que está inovando porque dispensa o boletim de ocorrência. Desde 2013, ao menos, não é obrigatório apresentar um boletim de ocorrência para acessar os casos de aborto legal. Chama-se Lei do Minuto Seguinte. Pesquisem, estudem, consultem vossas assessorias antes de falar besteira no microfone. Segundo lugar, a resolução fala que se ela estiver desconfortável em tomar a decisão ou realizar o procedimento de aborto diante dos seus pais, ela tem essa possibilidade, esse direito, sendo acompanhada por outros órgãos, dentre eles a Defensoria Pública. Qual deveria ser a nossa postura se estamos preocupados com as crianças? Por que essa criança está desconfortável de fazer isso e falar isso na frente do pai dela? Por qual motivo? Será que não veio daí a violência sexual? Porque, afinal de contas, se é a família que protege, por que ela não quer ficar perto da família depois de ter sofrido violência sexual? Se 80% dos casos são dentro da própria casa, pensem minimamente, junto o tico com o teco que vocês vão saber. Porque muitas vezes são essas figuras que repetidamente imprimem uma realidade de violência sexual contra essas crianças. Ora as bolas. E sabe o que muito me impressiona? Os grandes defensores dos bebês ontem passaram horas aqui no plenário querendo se livrar dos bebês. Afinal de contas, o projeto de licença paternidade, colegas, era para ser de 30 dias. Mas você acha que essa turma quer trocar fralda de cocô? Quer ensinar a criança a arrotar? Quer acordar de madrugada? Não. Trabalharam 20 dias. Pelo amor de Deus, 20 dias. Imagina, não vem como um direito, vem como um castigo. E agora querem que crianças de 10 anos, 11 anos, deputada, sejam obrigados a carregar a gestação de um estuprador. De que lado que eles estão, afinal de contas? Não é dos bebês, é mais uma vez dos estupradores. Uma tropa de homens, mais 30 segundos, presidente. Uma tropa de homens já de cabelos brancos, os que ainda têm cabelo, vindo aqui dizer que criança tem que ser mãe. Não teve uma palavra o que se fazer com esses estupradores, que na maioria das vezes está dentro de casa. Casa essa que os senhores também não querem ficar para cuidar das crianças. Ora, criança não é mãe, estuprador não é pai,